Então nós temos aqui Êxodo capítulo 32, o tema dos versículos seguintes é o bezerro de ouro. Diz assim o versículo 1 até o versículo número 5 versículos aí, que tem uma simbologia profunda e de significado nesses pequenos pontos. Então vamos tentar resumir isso aqui para poder sustentar o que eu estou mostrando aqui para os irmãos. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. É interessante aqui que Moisés ele tipifica a Cristo que está nos céus e o povo está embaixo. Nesse exato momento que Moisés ele estava no monte esperando as tábuas da parte de Deus, enquanto o povo estava esperando Moisés descer. Moisés ele então é um tipo de Cristo aqui e o povo está embaixo. E a gente vai ver aqui como é que é a reação do povo, que também tipifica a reação das pessoas antes da volta de Jesus, antes que Cristo volte a essa terra, ou tipifica também a reação da igreja antes que Cristo volte a essa terra. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão. É preciso observar que essa é a visão do povo aqui. O povo achava que Moisés estava tardando a descer. E isso também vai acontecer nos nossos dias, está acontecendo. Muitos desistirão da sua fé em Deus porque acreditarão que Cristo está tardando em voltar. Mas Cristo não se atrasa, ele não tarda, ele chega na hora. E vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se o povo a Arão. Arão aqui, ele vai exemplificar aqui os líderes espirituais dos nossos dias. Observe bem. E disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, eles não falam nem Moisés, falam este Moisés. Observe o pronome, este Moisés. A este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles sabiam o que estava acontecendo. Moisés havia dito que iria buscar a Deus. Então o papel deles era esperar que Moisés regressasse. Cristo disse isso também em Monte das Oliveiras. Ele disse que a igreja deveria esperar o seu retorno, que ele voltaria para buscá-la. Isso está lá em João capítulo 14. Eu vou preparar lugar para vocês, depois eu volto. Eu vou levarei para mim mesmo. Ele disse isso. Em pensar que Cristo está tardando a voltar, eles procurarão alguém que faça para eles deuses. Deuses aqui é uma simbologia das doutrinas do pecado. Ou seja, o bezerro aqui é um exemplo da doutrina do pecado, que eles pedirão que um líder escolhido por eles forme. Vamos ler mais o versículo para ter um entendimento melhor sobre isso. Faz-nos deuses. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. O versículo 4 diz assim: e ele o tomou das suas mãos e formou. Em outras versões diz assim: e deu forma ao ouro com um buril, que é um instrumento de modelar, de moldar. Esse buril pode ser entendido também como aquele formão que o marceneiro usa para dar forma à madeira, para gravar na madeira a imagem. E deu forma ao ouro e fez dele um bezerro de fundição. Enquanto Moisés aqui ele é um tipo de Cristo, Arão aqui é um tipo de líder espiritual dos últimos dias, que ele ouvirá o que o povo está dizendo e fará por onde agradar o povo e não agradar a Deus. E então, quando ele forma o bezerro, o versículo 5 diz assim: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Esse altar também um símbolo para as igrejas dos nossos dias. Altar é uma simbologia para a igreja também. Onde existe uma igreja, existe um altar.
Perceba que ele dá forma ao bezerro, ou seja, ao pecado, e estabelece um altar. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Uma festa onde Deus não estava. É o que acontece em muitas nossas igrejas hoje. Festas onde Deus não está. Mas, para a gente entender especificamente, eu separei em 3 pontos toda essa simbologia. Primeiro ponto, que são 3 observações a respeito desse texto, que faz um link em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, onde Paulo fala que eles buscarão mestres, que eles digam o que eles querem ouvir. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse ponto, nessa exemplificação sobre os nossos dias, é que aquele povo, ele teve uma visão distorcida a respeito da volta de Moisés. E isso é uma imagem da igreja dos últimos dias. Eles pensarão que Cristo está tardando. Eles então, devido a esse pensamento, essa visão distorcida sobre a volta de Jesus, eles vão procurar líderes que façam o que eles querem. E eles vão criar um Deus ao seu gosto. Eles vão criar doutrinas, ensinos ao seu gosto, produto de suas mentes rebeldes, pervertidas e distorcidas da verdade. Esse é o primeiro ponto que eu quero observar com você. Esse vídeo já está bem longo e eu vou ter que dividir ele talvez até em 3 partes, porque é um estudo, mas eu peço aos irmãos paciência, que esse estudo ele é para a sua edificação. Eu peço que você compartilhe, continue compartilhando esses ensinos aqui, porque eles vão edificar e também trazer despertamento para você. São revelações da palavra de Deus manifestadas através desse esboço que o Senhor me dá. Então, primeira observação, ter uma visão distorcida a respeito da volta de Jesus. Então, o segundo ponto diz respeito aos líderes. Eu já falei já, Moisés ele tipifica a Cristo e Arão ele tipifica os líderes espirituais desse tempo, que cedem às exigências da modernidade, do povo, e dará forma ao bezerro de ouro, que é um símbolo da doutrina, das doutrinas, das iniquidades, dos falsos ensinos. E observe que no versículo 5, Arão ele prega e diz: amanhã será festa ao Senhor. Mas é preciso observar que Deus não estava naquela festa, porque Deus jamais está em uma festa onde Ele não é o centro da adoração. Em muitas das reuniões espirituais que se dizem de Deus, Deus não está. Aquela congregação de pessoas ali com o seu líder, que era Arão, um líder fraco, enquanto Moisés tipifica uma liderança forte, Arão tipifica uma liderança fraca aqui. Então, todo esse ponto ele aborda o fato de que uma das evidências da volta de Jesus será o estabelecimento de falsos mestres, falsos ensinos, porque as pessoas não suportarão a doutrina do Evangelho e irão em busca de alguém que fale o que elas querem ouvir. Esse é o terceiro ponto que evidencia que é já a última hora. O quarto ponto que evidencia que é já a última hora está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 e versículo 18 e 19, onde fala sobre a multiplicação de falsos ensinos e doutrinas satânicas. Esse é um dos sinais que evidencia que é já a última hora, que Cristo está às portas. Você pode abrir 2 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler aí no versículo 1, versículo 2, 3, 18 e 19. Tá bom? Versículo 1 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, Pedro falando à igreja, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão
encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina perdição. Esse é o versículo 1 do capítulo 2. Agora o versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, as pessoas verão a iniquidade, as pessoas que não conhecem a Deus, e blasfemarão. Por causa disso que está acontecendo no seio da igreja, do povo de Deus. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não demora. Pedro fala 4 coisas aqui. Ainda no versículo 18, antes de mostrar essas coisas, versículo 18, 19, olha só o que diz versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, eles engodam, ou seja, prendem com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam errado. Versículo 18. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também seu servo ou escravo. Então, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 18 e 19, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui que eu quero destacar aqui nesses versículos. Primeiro ponto, no versículo 1, entre vós haverá falsos profetas, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Ele fala sobre as heresias de perdição. Observe que ele fala mais uma vez sobre os falsos. Haverá falsos, os quais introduzirão heresias, ensinos, que levaram, na verdade, as pessoas à perdição. Esse é o primeiro ponto. Falsos profetas geram falsos ensinos. Falsos ensinos levam heresias, que levam à perdição. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, versículo 2. É terrível isso aqui, onde ele diz que muitos, não é poucos, o advérbio de intensidade, seguido do verbo. E muitos seguirão as suas dissoluções. E é impressionante isso, porque o texto não diz que são poucas, mas muitas pessoas. E isso é entendido no tópico 3 que eu li, onde diz que as pessoas não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus, e procurarão pessoas que digam o que elas querem ouvir. Então, está escrito aqui que eles seguirão as suas dissoluções. E serão muitos. Muitos seguirão as suas dissoluções. Hoje você vê na internet inúmeros podcasts conversando sobre assuntos que você observa, e ali há pessoas em volta de uma mesa e elas estão rindo e comentando sobre seus pecados e tendo ali a aprovação de um, de outro, enfim. Muitos seguirão as suas dissoluções. O versículo número 3 diz assim: movidos por ganância, farão de vocês comércio. Aqui é o enriquecimento desaprovado por Deus através da igreja. E eu quero destacar aqui que não é pecado o pastor ter uma casa boa, não é pecado o líder espiritual ter um bom carro, não é pecado os filhos deles estarem em uma boa escola, não é pecado o pastor se vestir bem, não é pecado o pastor comer bem, não é pecado alguém que faz a obra de Deus viver bem, não é pecado. A Bíblia sustenta isso. O que é pecado é fazer da igreja do Senhor a sua fonte de enriquecimento ilícito. É usar os irmãos para ficar rico. Esse é o pecado. Porque um líder espiritual que serve bem a igreja, ele prospera naturalmente. Mas alguém estabelecer igrejas, estabelecer instituições visando apenas lucro, isso é pecado. Pedro diz que farão de vocês comércio através da ganância. O versículo 18 diz que eles falarão palavras arrogantes de vaidade.
Versículo 18, olha o que diz o versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordarão, ou seja, prenderão com as suas concupiscências da carne e com as suas dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andavam no erro. Você já esteve em uma roda de conversa assim, em que as pessoas estão conversando ali e alguém diz, não, isso para mim não é errado, isso para mim não é pecado, é normal isso para mim. Quando a Bíblia Sagrada, ela evidencia que é pecado. O versículo 19 diz assim, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Ou seja, eles prometem liberdade, sendo que eles mesmos são escravos. Eles mesmos são escravos. Eu entendo que serão pessoas que cada vez mais terão uma visão distorcida da liberdade em Cristo Jesus e usarão a liberdade para pecar, prometendo libertação, sendo que eles mesmos são escravos. Isso que Pedro está dizendo aqui, prometendo libertação, sendo que eles mesmos estão presos nessas coisas, que eles dizem que não tem problema, só que eles estão tão submergidos na sua fossa das suas tendências carnais que eles não conseguirão mais deixá-las, mas ensinarão que é uma forma de liberdade e, na verdade, prenderão as pessoas na sua própria cadeia. Então, a multiplicação de falsos ensinos e doutrinas satânicas é a quarta evidência de que é já a última hora. A outra referência está em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, não são todos, alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo já cauterizado a sua própria consciência. Doutrinas de demônios que levarão os homens à separação de Deus. Ou seja, levarão os homens a separar-se de Deus, abandonarão a sua fé. O Espírito está dizendo expressamente que essas doutrinas de demônios, eles levarão os homens a abandonarem a sua fé em Deus. E aqui tem dois tópicos interessantes que eu quero destacar, que é a relativização do pecado. O pecado hoje que é ensinado, ele é um pecado relativo, ou seja, depende de determinadas circunstâncias, depende de determinadas relações sociais, depende da visão de alguém. É um pecado relativizado. É um pecado que depende da cultura. É um pecado que está subordinado à cultura. Mas o pecado, ele não depende da cultura. O pecado, para ser pecado, ele depende do que a Bíblia diz. O pecado não é uma questão cultural, é uma questão bíblica. A relativização do pecado. Doutrinas de demônios. Espíritos enganadores. Relativizando o pecado dentro das igrejas. Eu disse agora há pouco que havia coisas, quando eu era criança, era um pecado. Mas agora já não é mais pecado. Aí você se pergunta, e a Bíblia? O que ela diz a respeito? Segundo tópico, ainda sobre o tópico 4, é que devido a essas doutrinas de demônios, haverá um estabelecimento do homem e o seu bem-estar como a centralidade do Evangelho. Primeiro ponto, relativização do pecado. O pecado depende de determinadas circunstâncias, depende de determinadas culturas, depende de determinadas visões, enfim. E, segundo ponto, o estabelecimento do homem e seu bem-estar como o centro do Evangelho. Ou seja, o homem e o seu bem-estar é agora o alvo, o centro do Evangelho, não mais Jesus.
Porque o centro do Evangelho é Jesus. Depois de Jesus vem o segundo ponto, que é a importância da salvação da alma humana. Esses são o tema e o subtema do Novo Testamento. Jesus, segundo, a salvação através de Jesus, ou a salvação da alma do homem através de Jesus. Então, o centro de tudo é Jesus. Paulo, escrevendo à igreja, diz: Ele é o cabeça, Ele é o primogênito. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Tudo foi feito para Ele, por Ele. Mas, nos últimos dias, com a proliferação das doutrinas de demônios e o estabelecimento do homem e seu bem-estar como a centralidade do Evangelho, ou seja, tudo hoje é para o homem. As canções são para o homem. As pregações visam apenas o bem-estar do homem. A igreja, ela não tem mais a visão do céu, é a visão da terra. Eles dizem: a terra será sua. Conquiste a terra. Mas, biblicamente falando, a terra foi promessa para Israel e não é promessa para a igreja. No livro dos Salmos está escrito que a terra Deus deu aos homens. Mas quando nós chegamos no Evangelho, entendemos que a promessa para a igreja é os céus, é o reino. Diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça de Deus. Pedro falando que essa terra será consumida, os elementos ardendo se derreterão, se fundirão. Então, existe uma distorção do foco do Evangelho. Então, nós temos aí esses 4 tópicos, esses 4 pontos que eu citei sobre as evidências que autentificam, que sinalizam que é já a última hora. Eu vou entrar agora nos sinais que antecedem a volta de Jesus no meio das pessoas, de modo geral, a sociedade. Você pode englobar também a igreja, mas esses sinais eles estão cada vez mais evidenciados na sociedade como um todo. Então, esses 4 pontos são os pontos que sinalizam que é já a última hora. Então, vamos para a próxima fase do estudo. Em nome de Jesus.